Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje, dentro do curso de alfabetização de alunos com autismo, da educação infantil às séries iniciais do ensino fundamental, a gente vai trabalhar a disciplina Apoio à Alfabetização, materiais diversos que auxiliam a prática. Ou seja, quando você já tem ali o seu aluno, o seu estudante, né, sua criança, com o laudo, com o diagnóstico de autismo, ou ele já apresenta alguns sinais ali de atenção, a gente tem que pensar em alguns materiais diversificados para que atinja realmente esse aluno dentro da sua particularidade. Então, o que seria esse apoio à alfabetização, né? Esses materiais. Na verdade, esses materiais não servem somente para a questão do aluno com autismo. Ele serve para todos. A gente sempre vai pensar aí em materiais que auxiliam a prática, pensando no desenho universal para aprendizagem, ou seja, aquele material que serve para todos os estudantes. Então, quando a gente está pensando em alfabetização, muitas práticas que já acontecem diariamente podem acontecer com o estudante tendo autismo ou não. E se a gente vai pensar em apoio à alfabetização, a gente está falando aí de materiais também que visam auxiliar o professor de uma prática, de uma didática, de uma metodologia, às vezes um pouco diferenciada daquilo que ele já habitualmente está acostumado. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou a professora Patrícia Pereira, sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial, em Arte e Terapia. Tenho graduação aí também em Pedagogia, Artes, História e Educação Física. Atuo há mais de 18 anos aí como professora, né, de Educação Especial. Então, hoje nós temos essas atividades voltadas para as pessoas dentro do espectro do autismo, pensando numa realidade dentro da sua particularidade. Então, a gente tem aqui, primeiramente, uma frase, né? A alfabetização vai além de aprender a ler e escrever. É uma forma de compreender a vida, uma realidade que se descortina. Ou seja, quando a gente está falando de alfabetização, a gente está preparando essas pessoas para ter autonomia, para conseguir fazer as coisas sem precisar do que o outro leia para ela, para que o outro escreva para ela. Então, isso é muito importante. Então, a gente já tem aí a questão do diagnóstico precoce do TEA e é considerado importante a gente prevenir ou usar aí a questão dos déficits, né? Diminuir um pouco esses déficits que são mais comuns dentro desse transtorno, que podem ser uma barreira, às vezes, essas características para a questão da alfabetização. Então, diversas pesquisas, elas revelam que a intervenção precoce, ela é um fator fundamental, ou seja, se você tem essa estudante com o TEA e ele já tem esse diagnóstico, essas intervenções que vão acontecendo, desde a educação infantil até o ensino fundamental, elas proporcionam ganhos significativos e duradouros durante o desenvolvimento dessa criança. Então, pensando aí no âmbito educacional, né, sempre deve ser ofertada, desde a educação infantil, ou seja, desde as crianças da primeira infância, né, desde do berçário, a questão da estimulação precoce. Então, quanto antes ela é iniciada, mais eficaz ela vai se tornar, ou seja, as sinapses, né, neurais vão acontecendo cada vez mais rápido e acontece aí a importante transformação e os avanços também. Então, se a gente for pensar hoje numa prática, a gente pode trazer a questão da psicomotricidade, por exemplo, que ela é uma técnica de intervenção que contribui muito com a questão do desenvolvimento da percepção do corpo, do espaço dessa criança. Além da psicopedagogia, da psicomotricidade, auxiliar também o desenvolvimento da motricidade fina e global e a questão do equilíbrio, ou seja, esse conjunto, né, de práticas envolvendo a psicomotricidade pode auxiliar aí na contribuição do desenvolvimento desses estudantes. Então, a gente pode garantir que essa prática, ela conquista, né, um melhor controle motor. A criança está construindo as noções mais básicas do seu desenvolvimento intelectual. Tem a questão do convívio, a questão do manejo também das suas emoções. Então, a psicomotricidade ela vai trazer práticas iniciais aí desde a educação infantil que vão contribuir para esse processo de alfabetização. Muitas vezes, gente, a criança com TEA, com diagnóstico, tem somente quando ela ingressa lá na questão da escola obrigatória.
Então, é interessante que os profissionais que estejam envolvidos aí com a questão da educação reconheçam sempre quais são esses principais indicadores, essas questões dos fatores de risco, né, que pode estar auxiliando a família aí sobre a importância de buscar uma ajuda especializada e até um diagnóstico correto e clínico para essa criança. Então, as principais características da psicomotricidade, né? Se a gente for pensar aí, a gente vai trazer um estudo de caso para tentar orientar vocês aí numa prática. Então, aqui é uma criança, o Ian, ele tem 2 anos, ele recebeu o diagnóstico aí do TEA, pelo parecer multiprofissional, ou seja, ele teve o olhar de um neuro, de uma psicóloga, de uma pedagoga, para construir esse laudo. E na escola de educação infantil que ele frequenta, que o Ian frequenta, ele foi criado um programa de intervenção motora no contraturno escolar dele. Então, quando a gente fala desse contraturno, né, a gente está falando que o Ian estuda em um período e no outro período está sendo investido no quê? Né? Num programa de intervenção motora. Ou seja, a psicomotricidade vai ajudá-lo em algumas dificuldades que inicialmente ele apresenta. Então, nesse caso, a psicomotricidade, ela visa por meio do movimento, né, contribuir à redução, à reeducação, aliás, motora, emocional, cognitiva, social, que se encontra em alguma defasagem em algumas crianças que apresentam aí o TEA. O projeto em si, ele tem o objetivo de desenvolver as áreas psicomotoras, tanto a questão da coordenação motora fina, global e equilíbrio, quanto também a questão perceptiva, ou seja, a questão do esquema corporal, da organização espacial e temporal. Já que nos primeiros 5 anos de vida, aí, principalmente dos 2 aos 5 anos, essas habilidades e competências precisam ser bem aprimoradas nessas crianças. Então, algumas atividades, né, que vão acontecendo aí que são interessantes. Então, esse espaço onde essa criança brinca, interage, troca, ela tem algumas atividades que podem existir ali e também existe aí uma organização desse espaço, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a questão dos espelhos, dos colchonetes, né, dos colchões, bolas de diferentes tamanhos, a questão de tecidos, de pneus, de caixas de diferentes tamanhos e cores, túneis e materiais diversos, barbantes, bastões, varinhas, cordas, bambolês, instrumentos musicais, jogos de encaixe, de quebra-cabeça, materiais de pintura como lápis, giz, canetinha. Então, tudo isso aí é importante para que esta criança ela consiga fazer essas atividades aí com mais autonomia, né? Então, ela se desenvolve dentro de um espaço também já articulado para esse movimento. E aí, gente, a psicomotricidade que foi desenvolvida aí no projeto, por exemplo, para o Ian, ela contribui para que as crianças, de forma geral, com TEA, se desenvolva a percepção do seu corpo, ela começa a ter consciência da questão do espaço que o rodeia, e ele serve como base aí desse processo de aprendizagem. Então, as práticas de alfabetização, elas não vão iniciar com a questão dos números, das letras, da grafia, não. Ela inicia na questão psicomotora. Então, o objetivo dessa intervenção psicomotora é fornecer às crianças atividades que estimulem o seu desenvolvimento, permitindo que eles sintam o prazer em fazer e, ao mesmo tempo, experimentar isso com o próprio corpo. E o Ian, ele começou a frequentar esse espaço todos os dias com mais 5 outras crianças, né, com alguns transtornos do desenvolvimento, e a gente vai vendo aí, durante a explanação, o quanto o Ian vem evoluindo dentro dessas características, né? Então, o antes, né? Como que o Ian era antes? Ele tinha uma questão de... ele tinha dificuldade de reconhecer o seu corpo, então ele faltava o entendimento das estruturas espaciais, ele tinha pouca orientação temporal, uma dificuldade da apreensão manual, um déficit na motricidade fina, então de pegar as pequenas coisas com os dedos. Além disso, também o Ian apresentava importante comprometimento na questão da comunicação verbal. Então, o Ian não falava. Depois de 4 meses dentro desse programa,
com a prática das intervenções motoras, o Ian ele passou a ter uma consciência corporal, a controlar mais as suas ações motoras, a ter maior facilidade na realização das atividades de vida diária, né, as AVDs. Além disso, esse programa também ofereceu ao Ian a possibilidade de desenvolver suas habilidades básicas, ou seja, começou a aumentar aí a competência motora, a questão do vocabulário, a questão da percepção intelectual, pois é pelo meio do desenvolvimento motor que outras conquistas elas vão acontecendo também. Então, uma das ideias que a gente traz aqui é o modelo do parecer de Denver. O que que é? Esse modelo precoce de Denver, ele fornece um modelo clínico, né, de tratamento para o autismo e ele baseado em evidências científicas. Então, o objetivo central dessa estrutura é promover o desenvolvimento pelo pleno potencial dessas crianças. Então, aqui a gente coloca a indicação de um vídeo, né, onde vocês vão ver aí quais são os modelos e como que pode os profissionais atuar aí com essa metodologia e esse modelo de Denver também. Então, esse trabalho com a psicomotricidade, ele privilegia tanto a questão física, mas sempre associado à questão mental. E ele aprende a escutar, a interpretar, a imaginar, a organizar, a representar, a passar a ideia para o outro. Ele sai um pouco do abstrato, né? E também do concreto e passa pelas questões intelectuais. E essas bases são imprescindíveis dentro da questão da aprendizagem da alfabetização. A evolução da psicomotricidade, na verdade, ela supõe a interação da dinâmica entre a maturação neurológica que essa criança tem e a questão dessa estimulação dentro do ambiente, que seria a questão da escola. Então, a psicomotricidade ela é uma ciência que ela estuda essa condição motora como uma expressão do amadurecimento do desenvolvimento cognitivo desse ser humano. E um dos principais objetivos é fazer com que o indivíduo, com que a criança descubra seu próprio corpo e a relação desse corpo com o mundo externo e a capacidade da movimentação e das ações desse corpo dentro dessas atividades aí também. Nós vamos parar um pouquinho, na próxima sequência da aula, nós vamos falar sobre algumas atividades aí que podem ser desenvolvidas para ampliar a questão da alfabetização, tendo como base aí desde a educação infantil até o ensino fundamental.